Eu sei que você está com frio e hoje os aplausos foram em menor número, né? Mas ele é digno, ele é merecedor do nosso aplauso. Boa noite a você que nos acompanha em casa. Que a graça e a paz de Jesus esteja sobre a tua vida. Quero pedir para você pegar aí a sua Bíblia, abrir lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 25. Mateus 25, nós vamos ler aqui esses primeiros versículos que falam a respeito daquilo que nós conhecemos como a parábola das 10 virgens. Eu quero ler esse texto com você. Você que está aí com a sua Bíblia pode acompanhar. E você que quiser acompanhar aqui pelo telão, também fique à vontade. Diz assim a palavra do Senhor: Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, pegando as suas lamparinas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 delas eram imprudentes e 5 prudentes. As imprudentes, ao pegar as suas lamparinas, não levaram óleo consigo, mas as prudentes, além das lamparinas, levaram óleo nas vasilhas. E como o noivo estava demorando, todas ficaram sonolentas e adormeceram. Mas, à meia-noite, ouviu-se um grito: Eis o noivo! Saiam ao encontro dele. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lamparinas. E as imprudentes disseram às prudentes: Deem-nos a nós um pouco do óleo que vocês trouxeram, porque as nossas lamparinas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: Não, porque então vai faltar tanto para nós como para vocês. Vão aos que vendem e comprem óleo para vocês. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam preparadas entraram com ele para a festa. E fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens imprudentes, dizendo: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas o noivo respondeu: Em verdade lhes digo que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia e nem a hora. Amém? Amém. Meus irmãos, eu quero usar esse texto aqui como ponto de partida para algo que nós vamos falar nessa noite. O título dessa mensagem é Até que o relógio marque meia-noite. E por que esse título? Porque nesse texto aqui, o autor, o evangelista Mateus, ele vai destacar esse aspecto. Meia-noite. Haviam ali 10 virgens e elas estavam esperando a vinda do noivo. Porém, o texto fala que 5 delas eram prudentes e 5 imprudentes. Mas, num determinado momento, quando o relógio marcou meia-noite, o noivo chegou. E ouviu-se ali então um grito: Eis o noivo! E elas saíram ao encontro desse noivo. Eu quero, então, a partir desse texto, falar com você a respeito daquilo que eu entendo que seja algo que Deus está colocando no coração da nossa igreja, que é o avivamento. Você tem ouvido muito essa palavra, avivamento, né, pastor Robson? Nós somos a igreja do avivamento. Mas deixa eu te dizer algo, ser a igreja do avivamento é muito mais do que um título, é muito mais do que simplesmente um slogan, somos a igreja do avivamento. Não. Aqui, nesse contexto, o evangelista Mateus conta aquilo que Jesus estava falando para os discípulos. Eles estavam ali reunidos e, num determinado momento, esses discípulos começam a perguntar para Jesus: Mas Jesus, quando vão acontecer essas coisas? Porque Jesus estava falando a respeito do tempo do fim. Então, Jesus passa a contar uma série de parábolas e passa a falar uma série de questões a respeito do fim. E eu quero pensar com você aqui que você já assistiu aqueles filmes, pastor Daniel, que tem um flashback? Assistiu, Camila? Que o filme começa pelo fim? Passa ali uma cena impactante e de repente corta aquela cena e o texto ali aparece 3 anos antes, ou 10 anos antes, 5 anos antes. Eu creio que aqui Jesus passa a explicar aquilo para os discípulos, mas Jesus está ali com eles. E aqueles discípulos, no anseio de quererem entender o que iria acontecer, eles passam então
a fazer uma série de perguntas para Jesus. E Jesus, então, conta, entre outras parábolas, entre outros textos, ele conta essa parábola. E aqui, o título, Até que o relógio marque meia-noite. Eu escolhi esse título porque, se meia-noite é a hora, ali de uma forma figurada, em que Jesus vai voltar, até que o relógio marque meia-noite, eu e você, enquanto igreja, enquanto corpo de Cristo, enquanto edifício de Deus, enquanto a noiva de Jesus, eu e você temos uma missão a cumprir. Mas deixa eu te dizer algo, para cumprir essa missão, ela não pode ser cumprida de qualquer jeito. Eu entendo que toda a palavra de Deus, dirigida a mim e a você, ela desenha ali um perfil de igreja. E aqui, quando eu falo igreja, somos nós. Ela desenha um perfil de uma igreja que Jesus espera encontrar. Porque aqui é muito claro, Jesus faz um claro contraponto entre aqueles que vão entrar para as bodas do Cordeiro e aqueles que não vão entrar. E aqui nós, enquanto igreja, precisamos estar atentos ao perfil que Deus estabelece, porque é dentro desse perfil que nós precisamos estar. Porque, como disse o pastor Daniel há um tempo atrás, pastor Daniel, eu também não quero ser pego de surpresa. A igreja de Jesus, a noiva de Cristo, ela não pode ser pega de surpresa. Aqui, o texto vai mostrar algumas virgens que foram pegas de surpresa. E Jesus as trata como imprudentes. Agora, pense comigo, Jesus, ele não derramou o sangue dele naquela cruz até a última gota, para que eu e você fôssemos pegos de surpresa. Não, toda a obra de salvação que Jesus fez por mim e por você, a parte mais difícil ele fez, mas a parte de nos mantermos atentos, vigilantes, ele espera de nós. O autor e pastor Bill Johnson vai usar uma frase que eu acho muito interessante, ele vai dizer assim, ó, não faz sentido, não tem cabimento o noivo arrumar a noiva. Você já imaginou isso, pastor Marcelo? Não faz o menor sentido. Como que o noivo vai arrumar a noiva para o casamento? Não faz sentido. Ou seja, o que o autor está dizendo ali é que existe uma parte que cabe a nós. Nós somos a noiva. Existe uma proatividade que Deus espera de mim e de você. E aqui nesse contexto, então, Jesus passa a falar a respeito disso. Então, a partir disso, eu quero desenvolver essa ideia com você. Até que o relógio marque meia-noite, até que o grande dia chegue, até que o reino de Deus seja plenamente estabelecido, porque ele já foi inaugurado. Se você já leu alguns livros a respeito do reino de Deus, existe aquele termo inaugurado. O reino de Deus foi inaugurado. Quando Jesus pisou na terra, o reino dele foi inaugurado, mas ele só vai ser completo, só vai ser completado quando ele voltar. E até que ele chegue, eu quero pensar com você então, a respeito desse perfil que nós precisamos ter. E abrindo aqui um parênteses para falar um pouquinho a respeito da igreja do avivamento. Você possivelmente já leu aquilo que o profeta Amós vai escrever em Amós 3:7. Se o multimídia puder projetar para a gente, Amós 3:7 vai falar a respeito de uma palavra que Deus traz ao coração do profeta. E o profeta vai dizer assim, ó, certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma, sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. E aqui eu abri esse parênteses para te dizer que as palavras que Deus tem dado a essa igreja, esse termo avivamento, igreja do avivamento, como eu disse, não é algo só para chamar a atenção. A função do profeta é ouvir aquilo que está se passando no céu. Sabe, pastor Marcelo, quando o senhor olha lá no Twitter e tem lá os trends do Twitter, o profeta é esse cara que ouve o céu e entende aquilo que está se passando no céu e traz a realidade do céu para a terra. E se o nosso pastor tem falado semana após semana a respeito do avivamento, se nós já há muito tempo temos recebido palavras de Deus, palavras dos céus abertos, palavras
de um mover extraordinário, de algo que Deus tem preparado para esse endereço aqui. É porque isso é verdade, Jonatas. Deus vai fazer isso aqui. E aí eu quero te dizer que o cenário de hoje ele é um pouco desconfortável para falar de avivamento. Porque se a gente lembrar aqui de 2 semanas atrás, tinha gente querendo entrar lá fora. Não é verdade? E aí estava isso aqui totalmente lotado, e hoje a gente olha por conta do frio, por conta das férias escolares, por conta do encerramento da EBF, e por uma série de atividades, a gente olha vários lugares vazios. E a gente, quando fala em avivamento, em milhares de pessoas vindo, a gente tem a tendência de ser confrontado com aquilo que os nossos olhos físicos estão olhando. Mas deixa eu te dizer, fé não é visão, fé é muito além disso. Aquilo que o nosso pastor tem nos ensinado, nós colocamos o pé e Deus vai colocando o chão. E deixa eu te dizer algo, fé é algo que vai embalar essa geração para esse grande avivamento. Por isso, até que o relógio marque meia-noite, em primeiro lugar eu quero te dizer que, até que o relógio marque meia-noite, eu e você, nós precisamos nos libertar da incredulidade. Se tem algo que não combina com o avivamento, se tem algo que desagrada o coração de Deus, é a incredulidade. Porque quando eu leio na carta aos Hebreus que sem fé é impossível agradar a Deus, eu consigo entender que o contrário é verdadeiro também. Se sem fé é impossível agradar a Deus, eu entendo que eu preciso me libertar da incredulidade. E eu quero ler com vocês um texto que me chama muita atenção nesse quesito incredulidade. A incredulidade, a dureza de coração é algo que Jesus, ao longo do ministério dele, ele vai repreendendo. Em vários momentos, Jesus está repreendendo a incredulidade e a dureza de coração. E quando nós consultamos o texto lá no texto original, no grego, a palavra incredulidade é bem fácil de entender, porque a palavra fé, ela no grego é pistes. E incredulidade é apistes. Então é bem fácil de entender. Incredulidade é o quê? É não fé, falta de fé. Agora, dureza de coração é uma palavra que chama muita atenção. Eu quero ler com você essa palavra. Antes de nós lermos esse texto de Lucas 9, que fala a respeito da transfiguração de Jesus, eu quero ler o significado aqui da dureza de coração. Dureza de coração, a palavra aqui no grego é esclerocardia, significa teimosia, resistência a mudar, obstinação, ser inflexível, ser relutante, não ter vontade nenhuma de mudar. E como isso pega a igreja? Desde aquele tempo, Jesus está vez após vez repreendendo a incredulidade. E sabe, muitas das vezes, Deus não realiza aquilo que Ele tem para realizar nas nossas vidas e na igreja por causa da incredulidade. Porque a fé agrada a Deus, mas a incredulidade afasta Deus. Eu quero ler esse texto aqui com vocês. A transfiguração de Jesus, Lucas 9, do 28 até o 43. Vamos ler de uma forma bem dinâmica esse texto. Cerca de 8 dias depois de proferidas estas palavras, aqui Jesus estava falando a respeito do custo de segui-lo. Ele vai dizer que para segui-lo nós precisaríamos negar a nós mesmos, tomar a nossa cruz e segui-lo. Então, depois dessas palavras, ele levou consigo Pedro, João e Tiago e subiu ao monte com o propósito de orar. Eu quero fazer uma pausa aqui. Jesus, então, estava com os 12 apóstolos, estava andando com eles, e num determinado momento, ele separa Pedro, João e Tiago, e ao anoitecer ali, ele fala, Pedro, João e Tiago, vamos orar, e sobe um monte para orar. E aí eu quero ganhar um pouquinho de tempo aqui. Jesus ali, com aqueles 3 discípulos, então, naquele momento, acontece ali o fenômeno da transfiguração. Ali naquele monte, aparece Moisés, aparece Elias, e o corpo de Jesus se transfigura. A Bíblia vai dizer, tanto em Mateus como Marcos e Lucas, que ele fica com o corpo totalmente brilhante. Ou seja, ele está refletindo a glória que havia dentro dele. E naquele momento vem uma voz do céu e fala
a respeito de quem Jesus era. Mas o que me chama a atenção é que, enquanto aqueles 3 discípulos estão no alto do monte, vivendo aquela experiência extraordinária, aqueles 3 discípulos, os outros 9 estão ao pé do monte. E o texto vai dizer, na sequência dele, que, a partir do versículo 36, depois daquela voz, eles perceberam que estavam sozinhos. Eles ficaram calados e naqueles dias não contaram nada a ninguém a respeito do que tinham visto. No dia seguinte, quando eles desceram do monte, uma grande multidão veio ao encontro de Jesus. E ali, ganhando mais um pouquinho de tempo, eles trazem para Jesus um menino que estava endemoniado. E a primeira coisa que Jesus ouve é assim: olha, eles não conseguiram expulsar o demônio do menino. E Jesus, então, imediatamente ali dá uma ordem, aquele demônio, ele é expulso, e aquele menino, então, tem ali a saúde recobrada, né, a integridade ali recobrada. Agora, sabe o que me chama a atenção aqui? Nós percebemos que há um paradoxo muito grande ali, porque naquele mesmo lugar, no alto do monte, Jesus está ali se revelando. Jesus está mostrando quem Ele é. Jesus está revelando a glória dEle. E nós vamos ver nos outros escritos depois que aquele acontecimento serviu para encorajar aqueles discípulos, aqueles que viriam a ser colunas da igreja, aqueles que no primeiro século levantariam a igreja e fariam ela ser o que ela é até hoje. Mas me chama a atenção também que no pé daquele monte tinham outros 9 discípulos, que estavam ali tomados pela incredulidade. E a primeira lição que eu aprendo aqui, Camila, é que quando nós estamos com Jesus, nós somos sempre a maioria. Tinham 3 pessoas só com Jesus lá em cima e lá tinham 9. Meu amigo, meu irmão, minha irmã, deixa eu te falar algo. Não importa a quantidade, não importa quantos são na tua casa. Receba essa palavra no teu coração. Quero lançar essa palavra sobre a tua vida. Não importa quantos cristãos existam na tua casa, todos eles vão se converter a partir da tua vida. Receba aí essa palavra no teu coração. Em nome de Jesus, nós ouvimos hoje pela manhã o pastor Maurício contando que não tinha ninguém, nenhum dos irmãos dele criam. Eles eram em 7 irmãos e uma criança de 8 anos se converteu. Foi o primeiro a se converter. E todos os irmãos dele se converteram. Hoje eles são 3 pastores. Olha o que Deus pode fazer com alguém que escolhe se posicionar em Deus, com alguém que deixa de lado a incredulidade e escolhe crer. E eu quero te perguntar nessa noite, por que essa dureza de coração? Reflita quantas vezes você deixou de receber algo da parte de Deus, algo que havia sido prometido para você, e você deixou de receber por falta de fé. A falta de fé desagrada a Deus. A incredulidade desagrada a Deus. E eu creio que, nesse tempo, para eu e você vivermos um avivamento genuíno, que começa com um avivamento pessoal e torna-se coletivo, eu e você precisamos nos livrar da incredulidade. Por isso, eu creio que nessa noite, Deus te trouxe aqui para te trazer para o centro da vontade dEle, para fazer você olhar para Ele com olhos diferentes, não mais por meio de circunstâncias, mas com os olhos da fé. Nós cantamos aqui e exaltamos o nome de Jesus, dizendo que Ele pode todas as coisas, que Ele é todo poderoso, que Ele continua fazendo milagres, que Ele cura, que Ele salva, que Ele liberta. Mas sejamos sinceros, muitas das vezes são apenas canções, porque quando a gente chega em casa e se depara com aquele problema, seja uma enfermidade, seja uma questão de libertação, seja uma rebeldia de um filho, de uma filha, seja o cônjuge que está longe, seja qual for a circunstância, muitas das vezes nós nos esquecemos daquilo que Deus nos prometeu, nós nos esquecemos daquilo que a palavra dEle diz. A incredulidade, ela tem esse poder. A incredulidade, ela apaga as experiências que nós temos com Deus. E, de repente, parece que nós estamos no meio de um deserto. E, quando olhamos para o lado, nós só enxergamos aquela circunstância.
Mas deixa eu te falar, se você está aqui nessa noite hoje, é porque Deus quer tocar o teu coração. Quando nós lemos aqui que a dureza de coração, ela é uma teimosia, uma resistência à mudança, uma obstinação, eu creio que hoje Deus vai quebrantar o teu coração. Você está no melhor lugar, você veio no lugar certo, você veio na hora certa, você veio ouvir a palavra certa. Não existe coincidência quando nós falamos do mundo espiritual. Se nós estamos aqui nesse dia, é porque há algo preparado para nós. Eu não sei se você, falando em coincidência e abrindo mais um parênteses aqui, eu não sei se você já teve essa experiência de repente estar olhando no YouTube, procurando uma mensagem, e de repente se acha uma mensagem de 10 anos atrás. E às vezes o pregador nem vivo mais está, pastor Daniel. E a gente ouve aquela mensagem, e aquela mensagem fala de uma maneira poderosa com a gente, transforma a nossa vida. E aí você fica pensando, meu Deus, esse pregador, pastor Robson, estudou essa mensagem há 10 anos atrás, e eu estou vendo hoje ela. Então não existe coincidência, existe propósito, existe o agir de Deus sobre as nossas vidas. E eu creio que se nós estamos aqui hoje, é porque Deus tem algo para começar em nós hoje. Nós não podemos, dia após dia, domingo após domingo, entrar aqui nesse lugar, sermos alimentados, prestarmos culto a Deus e sairmos daqui da mesma maneira. Nós encontramos muitas vezes pessoas que estão há tanto tempo do mesmo jeito. Alguma coisa está errada. E não é Deus que está errado, somos nós mesmos. É a dureza do nosso coração, é a incredulidade do nosso coração, é essa falta de vontade de mudar. E sabe o que mais me surpreende, além da minha garganta, que seca de um jeito extraordinário? Sabe o que mais me surpreende? É que nós sabemos aquilo que precisamos mudar. Nós sabemos aquilo que tem nos afastado de Deus. Nós sabemos aquilo que precisamos mudar. Nós sabemos, Gisele. Nós sabemos o que precisamos mudar. Mas essa obstinação, essa inflexibilidade e essa falta de vontade de mudar, ela muitas vezes consome o nosso coração. Mas hoje eu creio que Deus quer nos tirar da base daquele monte. Deus quer nos levar para o alto do monte, Deus quer se revelar, Deus quer revelar a glória dEle. Deus quer mostrar para mim e para você que Ele continua vivo, que Ele continua operando milagres e que Ele é todo poderoso e que não há circunstância alguma, nenhuma circunstância, que possa nos afastar dEle e que possa impedir de nós vivermos tudo aquilo que Ele quer que nós vivamos. Na realidade, o maior empecilho somos nós mesmos. Como nós dificultamos muitas vezes o agir de Deus. E tantas vezes eu já ouvi, antes de eventos ou antes de cultos, numa reunião de oração as pessoas falam assim, Senhor, não deixe a gente atrapalhar o que o Senhor está fazendo. Porque muitas vezes é assim mesmo. Nós queremos com a nossa genialidade implementar coisas, complementar coisas, quando Deus não precisa de nada disso. Então, em primeiro lugar, nós precisamos nos libertar da incredulidade. Em segundo lugar, eu creio que esse perfil de igreja que Deus busca para os dias de hoje é uma igreja santa. Eu e você precisamos nos santificar. Eu quero ler um texto que eu gosto muito, está lá em Êxodo 19, 10. Diz assim a palavra do Senhor, e o Senhor disse a Moisés, vá ao povo e consagre-o no dia de hoje e amanhã, que eles lavem as suas roupas e estejam prontos para o terceiro dia, porque no terceiro dia o Senhor, à vista de todo o povo, descerá sobre o Monte Sinai. Esse texto é um texto muito interessante e aqui tem uma palavra que me chama muita atenção. Deus vai dizer para Moisés, Moisés, consagre o povo, consagre o povo, consagre o povo. Essa é a palavra-chave aqui, consagre. E naquele tempo,
eu vou fazer aqui puxar aqui um pouquinho do contexto histórico. Aqui naquele tempo, se consagrar para aquele povo significava tomar banho, trocar de roupa e voltar os seus pensamentos para Deus. Agora, quase 3.500 anos depois, pastor Robson, o consagrar continua sendo a mesma coisa. A parte dos rituais ali do povo hebreu, a consagração continua sendo a mesma. Eu, dia a dia, preciso me lavar, não mais simplesmente com água, mas ser limpo, ser lavado pela palavra. Eu preciso, da mesma forma, trocar as minhas vestes, ou seja, eu preciso me livrar do pecado, eu preciso confessar o pecado, eu preciso me voltar para Deus, eu preciso voltar o meu coração e a minha mente para Deus. Perceba que se consagrar continua sendo a mesma coisa. E hoje, eu creio que Deus nos trouxe aqui nesse lugar para nos falar que eu e você precisamos nos santificar. Não haverá avivamento, nem pessoal e nem coletivo sem consagração, sem santificação. Eu não sei se você já entendeu o teor de seriedade daquela palavra que está lá em Hebreus, que diz que sem santidade ninguém verá o Senhor. É a palavra de Deus. É de uma clareza impressionante. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Ou seja, não importa quanto tempo você ficou sentado no banco da igreja, não importa em quantos ministérios você serviu, não importa em quais dons você fluiu, não importa. A Bíblia está nos chamando para um tempo de santificação. E eu creio que quanto maior a obra que Deus quer fazer, quanto mais extenso é o que Deus quer fazer, quanto mais Deus alargar as nossas fronteiras, maior santificação eu e você vamos precisar buscar. E santificação é diário, é dia a dia, é o convencimento do Espírito Santo, é o confronto com a palavra. Deus nos chama para sermos santos. Não temos alternativa, não tem outra coisa que possamos substituir a santificação. Sem santificação, ninguém verá o Senhor. E se eu perguntar aqui, quem quer estar com o Senhor, quem quer passar a eternidade com Ele, todo mundo vai levantar a mão, todo mundo quer. Eu quero, você quer, mas algo precisa ficar muito claro. Sem santificação, ninguém verá o Senhor. Por isso, nessa noite, Deus nos chama para esse lugar de reflexão, para esse lugar de ser lavado pela palavra dEle. É a palavra dEle que está falando, não sou eu, não é nenhum outro pastor, é a palavra dEle. Sem santificação, ninguém verá o Senhor. E ali naquele contexto que nós lemos, Deus fala para Moisés, Moisés, fale para o povo que se prepare. E eu quero hoje ser boca de Deus na tua vida e dizer, assim diz o Senhor, Deus quer que você se prepare, Deus quer que você se santifique, Deus quer que você confesse e abandone o pecado que você tem carregado há tanto tempo. Sem santificação não haverá avivamento. Sem santificação nós não veremos a face de Deus. Isso é mais sério do que a gente imagina. E aqui Moisés vai falar para o povo, olha, se preparem, e eu e você somos chamados hoje a nos prepararmos, somos chamados à responsabilidade. Deus nos chama hoje para o centro da vontade dEle, Deus nos chama hoje para nos lavarmos pela palavra, para trocarmos de roupa e para voltarmos o nosso coração a Ele. Se tem algo que tem te separado de Deus, você vai deixar hoje aqui nesse altar. Eu creio que Deus quer fazer algo extraordinário na tua vida. O profeta Isaías vai dizer que não há nada que nos afaste de Deus, não há nada que Deus não possa fazer por nós. Mas lá no versículo 2 ele vai dizer, porém, os seus pecados fazem separação entre você e o teu Deus. Essa é a palavra de Deus. Eu e você somos chamados à santificação. E sabe, meu irmão, minha irmã, eu creio que muitas vezes eu e você temos pedidos
temos pedido coisas a Deus e não temos recebido, porque não temos pagado o preço. Nós falamos aqui há algumas semanas a respeito das marcas do avivamento. Se eu não me engano, foi o pastor Luiz Wagner que pregou. Depois falamos dos sinais do avivamento. O pastor Maurício pregou sobre isso. Mas o avivamento tem um custo. E esse é o custo do avivamento. É um custo que não custa caro, não custa barato, ele custa tudo. Na realidade, ele custa as nossas próprias vidas. Ou nos santificamos e escolhemos seguir o caminho que Deus tem preparado para nós. Ou nós podemos, a exemplo daquelas virgens imprudentes, ver a porta fechada diante de nós. Essa não é a palavra mais agradável de se ouvir, não é a palavra mais palatável, mas é verdade. Eu e você precisamos buscar a santificação a todo custo. Se a palavra de Deus diz que sem santificação eu não vou ver o meu Senhor, eu preciso me santificar. Por isso, até que o relógio marque meia-noite, eu e você somos chamados a esse processo de santificação, porque santificação é um caminho, diferente da salvação, que é um ato de Deus. A santificação é um caminho. Você possivelmente já leu lá no Sermão do Monte, quando Jesus conta a respeito de uma porta estreita e de um caminho apertado. Eu entendo ali que aquela porta estreita é o meu processo de salvação. Eu entrei por uma porta, mas para que eu chegue ao final desse caminho e receba a coroa da vida, há uma estrada a ser percorrida. E a Bíblia fala que esse caminho ele é apertado. A porta é estreita e o caminho é apertado. Eu entendo que esse caminho apertado é um caminho de renúncia, é um caminho de negação, é um caminho de tomar a cada dia a minha cruz e seguir a Jesus. Porque nem sempre vai ser confortável, nem sempre nós vamos ser aceitos, nem sempre seremos os mais populares, teremos o maior número de amigos. Talvez você lá na tua faculdade escolheu ser santo e hoje paga um preço altíssimo, que é o preço do cancelamento, da exclusão, é o preço de não ter lá tantos amigos quanto você gostaria de ter. Mas há um caminho só que conduz à vida. É isso que Jesus diz lá no Sermão do Monte, lá no capítulo 7. É esse caminho, é trilhar, Julián, esse caminho apertado. E esse caminho apertado eu entendo que é um caminho de santidade, é um processo de santificação, é dia a dia após dia, renunciando, negando e ouvindo a voz de Deus e sendo obediente àquilo que Ele tem nos falado. Deixa eu te dizer algo. Em terceiro lugar, até que o relógio marque meia-noite, eu e você precisamos ser revestidos do poder que há em Deus. Um dos versículos-chave da EBF foi justamente esse, Efésios 6:10, revesti-vos do poder de Deus. É isso que Deus também nos chama, porque se falamos aqui a respeito de se santificar, se falamos aqui a respeito de caminharmos em santidade, em obediência, em fé, tudo isso nós só conseguiremos fazer se estivermos cheios do Espírito Santo. Não haverá outro meio de cumprirmos a carreira que Deus nos chamou, senão transbordantes do Espírito Santo. Não haverá outro meio de trazermos o céu para a terra, senão cheios do Espírito Santo. E deixa eu abrir aqui mais um parênteses. Se você está aqui nessa casa, se você está aqui nesse lugar, se você é membro aqui dessa igreja e ainda não serve em nenhum ministério, procure o Mateus ao final do culto. Se você ainda não foi batizado, procure o pastor Maurício. Se você deseja se integrar a essa comunidade local, participe, sirva. E por que eu estou dizendo isso? Porque é interessante perceber que à medida que nós nos colocamos à disposição do corpo, à medida que nos colocamos à disposição do reino de Deus, Deus vai nos aperfeiçoando, Deus vai trabalhando em nós, Deus vai nos modelando a exemplo dele.
A Bíblia vai dizer lá, quando Jesus conta a parábola da ovelha perdida, da dracma perdida e do filho pródigo, ela vai falar que Jesus veio buscar e salvar aquele que estava perdido. E Jesus, cheio do Espírito Santo, fez algo extraordinário em nosso favor. E se Ele fez isso em nosso favor, a melhor resposta que eu e você podemos dar é também servindo a Ele. E você está no lugar certo. Esse é o melhor lugar onde você poderia estar, um lugar em que você vai encontrar um pertencimento, em que você vai servir ao teu irmão, vai servir a quem está perto de você. E à medida que você serve ao teu próximo, Deus vai cumprindo e te aperfeiçoando. Deus vai mexendo em você aquilo que Ele precisa fazer. Eu quero ler um texto que também me chama muita atenção, um texto que Paulo escreve aos Filipenses. Filipenses 2, de 12 a 13. Diz assim a palavra do Senhor: assim, meus amados, como vocês sempre obedeceram, não só na minha presença, porém, muito mais agora na minha ausência, desenvolvam a sua salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vocês tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Quando nós falamos aqui que nós precisamos nos revestir, nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder, eu creio que uma das coisas que nos afastam do serviço cristão, ou uma das coisas que nos afastam de viver plenamente aquilo que Deus tem preparado para nós, é a imagem que nós temos de nós mesmos. Muitas das vezes nós somos impedidos de fazer aquilo que precisamos fazer, porque olhamos para nós e enxergamos em nós uma incapacidade. E aí, quando somos convidados a servir, quando somos convidados a dar uma aula na escola bíblica, ou a ministrar numa célula, ou a fazer um momento de oração, ou a participar de um ministério, seja ele qual for, nós podemos olhar para dentro de nós e nos achar incapacitados. E esse texto fala muito ao meu coração, porque ele vai dizer assim, ó: desenvolvam a sua salvação. Eu entendo aqui que há um processo de desenvolvimento, dia após dia. E aí o apóstolo Paulo vai dizer, com temor e tremor. Essas duas palavras são muito interessantes, porque o temor aqui é uma reverência a Deus. É um se dobrar diante de Deus. É a mesma palavra que o mesmo apóstolo Paulo vai falar na reverência que a mulher tem para com o marido. Então não é um temor de medo, mas é um temor de respeito, de reverência. E a segunda palavra que o apóstolo Paulo vai dizer é tremor. E esse tremor, eu li essa palavra a primeira vez e não entendi. Eu falei, mas como assim tremor? É um ficar tremendo? O que significa isso? E ao buscar o significado dessa palavra, eu quero ler aqui para você. Diz assim: tremor, usado para descrever a ansiedade de alguém que desconfia completamente das suas habilidades, de satisfazer todas as solicitações, mas que religiosamente faz o melhor que pode para cumprir o seu dever. Então eu entendo aqui que o apóstolo Paulo está dizendo, olha, você precisa desenvolver a sua salvação, você precisa desenvolver a tua vida cristã no lugar em que Deus te plantou. E nesse lugar você precisa ter temor a Deus. E mais do que temor, você precisa também ter tremor. Ou seja, você precisa olhar para você e mesmo que você encontre incapacidade dentro de você, você vai olhar para Deus e vai entender que é Ele quem te fortalece. E aí justifica o complemento do versículo. Porque o apóstolo Paulo vai continuar dizendo assim, ó, porque Deus é quem efetua em você tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Ou seja, se você olha para dentro de você e se vê incapaz de fazer algo, parabéns, você tem o perfil perfeito que Deus busca. O perfil de alguém que se enxerga incapaz de fazer algo para Deus é o perfil que Deus está procurando.
Deus procura hoje uma igreja que o tema, que não apenas o tema, mas que também trema diante dele. Sabe por quê? Porque se tem um inimigo do avivamento, esse inimigo é a autossuficiência. Nós não fomos chamados para sermos igrejas, para fazer coisas por fazer, para fazer coisas na força do nosso próprio braço, não. Pelo contrário, nós fomos chamados para olhar para dentro de nós e enxergar dentro de nós incapacidade. Eu e você não somos capazes de promover um avivamento na terra. Mas à medida que eu me aproximo de Deus e falo, Deus, eu sei que eu não sou capaz, mas eu estou aqui. Eis-me aqui, Senhor. É aquilo que o apóstolo Paulo fala. Alguém que religiosamente decide dar o primeiro passo, mesmo sabendo que não é capaz. Porque o próprio apóstolo Paulo vai dizer que eu e você somos vaso de barro. Nós somos pó. Somos pó. Mas carregamos dentro de nós um tesouro inestimável, que é o próprio Espírito de Deus, o Espírito de Jesus. Por isso, não há força maior do que essa para nós seguirmos. Não a nossa força, mas a força que há nele, a força que vem do céu para a terra. Porque quando falamos de avivamento, não estamos falando de algo que nasceu no meu coração, ou que nasceu no coração do pastor Luiz Wagner, nasceu no coração de alguém muito inteligente, não. Avivar, reavivar a terra, até que o relógio marque meia-noite e ele venha, é plano de Deus, é propósito de Deus. E eu e você precisamos apenas nos colocar à disposição dele. Esse é um tempo de entrarmos num concerto com Deus. É um tempo de deixarmos de lado a incredulidade, deixarmos de lado, aliás, abraçarmos a santidade e mais do que nunca nos revestirmos do poder que há em Deus. Eu creio que Deus nos chama nesse tempo para sermos avivalistas. Talvez ninguém nunca te disse isso, mas eu quero lançar essa palavra sobre a tua vida. Você é um avivalista. Se você está nessa igreja aqui, nesse tempo, nessa data, você é um avivalista. Pastor Daniel, você é um avivalista. Camila, você é um avivalista. Vocês são avivalistas, eu sou um avivalista, não porque eu mereça, não porque eu tenho mérito em mim mesmo, não, mas porque eu escolhi me colocar diante de Deus. Eu escolhi deixar de lado a incredulidade, eu escolhi me santificar, pagar o preço. E eu escolhi me revestir do poder de Deus, porque é a partir disso que Deus quer fazer algo na minha vida e na tua vida. Nós passaremos por um processo de avivamento pessoal, e à medida que vamos sendo reavivados ao nível pessoal, Deus de forma coletiva vai fazendo coisas extraordinárias em nós e através de nós. Eu quero pedir que você se coloque em pé nesse momento, eu quero convidar aqui os músicos que venham aqui à frente. Eu quero ler um texto aqui com você, um texto de Joel, Joel 2. É uma profecia que foi inaugurada lá no dia de Pentecostes, mas ela ainda não se cumpriu plenamente. Eu quero ler o que diz aqui o texto. Joel 2, 28 diz assim: E acontecerá depois disso que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, os seus velhos sonharão, e os seus jovens terão visões. Essa é a profecia de Joel. É um texto muito conhecido. Um texto que fala a respeito de um derramamento extraordinário. É um texto que foi inaugurado lá no ano 30 aproximadamente, mas que ainda não se cumpriu plenamente. Deixa eu te dizer algo. Deus tem mandado sinais. Deus tem dado sinalizações daquilo que Ele quer fazer aqui nesse tempo. E eu creio que nós viveremos uma grande onda de avivamento. Nós viveremos aqui coisas extraordinárias. Nós precisaremos aqui, dentro de muito pouco tempo, abrir novos cultos, abrir mais horários de culto, cultos durante a semana. Precisaremos buscar mais professores de escola bíblica, porque faltarão lugares.
faltará espaço. Deus fará isso aqui nesse tempo. É a palavra dele que diz: e acontecerá que derramarei do meu Espírito sobre toda a humanidade. Eu e você concordamos que toda a humanidade ainda não recebeu o Espírito dele. Há um grande avivamento, há um movimento de milhões, e eu creio que mais de 1 bilhão de pessoas serão salvas nesses últimos anos, até que o relógio marque meia-noite, até que Jesus venha, até que o reino dele seja plenamente estabelecido sobre a terra. E deixa eu te dizer algo, embora Deus não precise de mim e de você, Flávia, Deus conta com você, Deus conta com a gente, Deus quer nos fazer participantes daquilo que Ele está fazendo nesse tempo. Nós lemos o texto de Amós: Deus não faz nada sem contar antes aos seus amigos, os profetas. Deus tem dado sinalizações, Deus tem dado apontamentos, Ele vai fazer, não há dúvida nenhuma, Ele vai fazer. A grande questão é como eu e você vamos estar preparados para esse tempo. Você vai querer ser apenas um espectador ou vai querer ser um participante? Eu quero ler aquilo que está em Atos 5. Esse texto, ele representa exatamente aquilo que eu acabei de falar. Olha o que aconteceu aqui em Atos 5. Atos 5, de 12 a 16, diz assim, ó: muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. E todos costumavam se reunir de comum acordo no pórtico de Salomão. Mas dos restantes, ninguém ousava juntar-se a eles. Porém, o povo tinha grande admiração por eles. E aumentava sempre mais o número de crentes no Senhor. Uma multidão de homens e mulheres, a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre leitos e macas, para que, ao passar Pedro, ao menos a sua sombra projetasse sobre alguns deles. Sabe o que me chama a atenção nesse texto? Havia um grupo que se reunia, havia um grupo que vivia e operava sinais e maravilhas, um grande avivamento estava acontecendo ali naquele lugar. Mas havia um grupo de pessoas que, embora admirasse a igreja que estava nascendo ali, eles ficavam à margem. Eles olharam, mas eles não participaram. Eles viram o que estava acontecendo, eles até respeitavam aquelas pessoas, eles até se admiravam com o que Deus estava fazendo, mas eles não participaram. E hoje, nessa noite, eu e você, somos chamados por Deus para nos apresentarmos diante dEle, com mãos limpas, com o coração cheio de fé, cheio de expectativa naquilo que Ele vai fazer. Pague o preço, pague o preço, não fique de fora daquilo que Deus está fazendo nesse tempo. Pode ser que quando você se der conta, o noivo já tenha fechado a porta, pode ser tarde demais, ainda é tempo, ainda é tempo. Eu não sei você, mas eu quero participar de tudo, eu não quero ficar de fora de nada. Se tiver culto todo dia, eu quero estar aqui todo dia. Se me chamarem para pregar todo dia, eu não sei como que eu vou fazer, mas eu vou pregar todo dia. Eu quero participar, não fique de fora. E por isso, enquanto nós cantamos esse louvor, eu quero te desafiar a sair do seu lugar, num ato de fé, num ato de expectativa daquilo que Deus vai fazer e se apresentar diante dEle. Deus só deseja isso de nós, que nós nos apresentemos diante dEle. Um dia o profeta Isaías viu o altar de Deus e ele ficou desesperado. Ele falou: Senhor, eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E ele ficou desesperado, falou: meu Deus, o que eu vou fazer agora? E um anjo veio ali, tocou os lábios dele e purificou. E aí Deus fala: a quem eu enviarei? Isaías talvez seja o único profeta, pastor Marcelo, que se voluntariou. Ele disse: eis-me aqui. Deus não chama mais ninguém, eu estou aqui, sou eu. Que esse sentimento esteja dentro do teu coração hoje também. Se Deus precisar achar qualquer um, brigue por esse lugar, vai na frente, sou eu, usa a mim, Senhor, usa-me a mim, Senhor, envia-me a mim, amém?
Então, enquanto nós cantamos esse louvor, eu quero te desafiar a sair do teu lugar e vir aqui se colocar diante de Deus e dizer para Deus: Deus, eis-me aqui, eu olho para dentro de mim e não me vejo capaz de cumprir aquilo que o Senhor vai fazer nesse tempo, mas eu quero, ainda com a minha incapacidade, eu me coloco diante de Ti, Jesus. Vamos louvar o Senhor. Esse é o tempo em que Deus nos chama para esse processo de santificação, para esse processo de abandonarmos a incredulidade, um processo para nos revestirmos do poder de Deus. Por isso, eu quero te convidar, saia do seu lugar, Deus conta com você, saia do seu lugar, eu quero orar com você aqui, quero liberar uma palavra sobre a tua vida, saia do seu lugar, vem aqui à frente, Deus conta com você nesse tempo, Deus conta com você, se apresente diante dEle, se apresente diante dEle, não se contente em ser apenas um espectador, não se contente em apenas enxergar de longe aquilo que Ele está fazendo, não, saia do seu lugar, vem aqui à frente. Esse é o tempo de voltarmos para o centro da vontade de Deus. Esse é o tempo de enchermos o nosso coração de fé, de expectativa naquilo que Ele vai fazer. O dia é hoje, Pastor Wavson, Deus tem algo com o dia de hoje. É hoje, não é amanhã, não é no próximo culto, é hoje. O que Ele quer fazer, Ele quer fazer hoje. E eu não estou dizendo que Ele não pode fazer em outro dia, mas se você está ouvindo essa palavra hoje, essa palavra é para você. Abra o seu coração, deixa a incredulidade aqui no altar, se santifique e seja cheio do poder de Deus, para que onde você estiver, onde você chegar, o reino venha com você, e que ali nesse lugar Deus possa te usar como um canal de vida, como um canal de bênção. Eu quero orar com você. Nós não seremos pegos de surpresa, não seremos pegos desprevenidos, estaremos diante de Deus com as mãos santas, com o coração cheio de fé, revestido do poder dEle, para viver integralmente tudo que Ele tem separado para nós nesse tempo. Nós não sabemos e também não precisamos saber de que forma Ele vai fazer. Nós precisamos apenas nos colocar à disposição dEle e dizer: Senhor, eis-me aqui, cumpre em mim o Teu querer, eu estou aqui, eu quero participar, eu não quero ficar de fora. Vamos orar? Amado Espírito Santo, eu quero, Senhor, te agradecer, Senhor. Muito obrigado pela Tua presença, muito obrigado pelo Teu agir, pelo Teu passear aqui no nosso meio. Obrigado porque o Senhor tem, semana após semana, nos dado apontamentos daquilo que o Senhor quer fazer nesse tempo. E obrigado, Senhor, porque a Tua igreja tem estado com os olhos e ouvidos abertos. A Tua igreja tem entendido a direção que o Senhor tem apontado. E nós, Senhor, como igreja, nos apresentamos diante de Ti. Eis-nos aqui. Cumpre em nós, Senhor, o Teu querer. Cumpre em nós o Teu querer. Senhor, nós sabemos que há um preço a ser pago. Há um custo para aquilo que o Senhor quer fazer. Mas nós, nessa noite, decidimos pagar o preço. Decidimos nos santificar. Decidimos encher o nosso coração de fé, Senhor. E Te agradecemos, porque sabemos que sem o Senhor nós não podemos nada. Mas sabemos, Senhor, que na força do Teu poder, na força e na velocidade do Teu Espírito, nós poderemos cumprir tudo aquilo que o Senhor espera de nós para esse tempo. Senhor, muito obrigado. Senhor, abençoa aqui cada filho, cada filha Tua aqui, Senhor. Senhor, reveste-os da Tua presença. Enche-os, ó Deus, da Tua graça, do Teu favor. Eu declaro, Senhor, sobre eles a Tua bondade, o Teu amor, a Tua graça, Senhor, que saiamos daqui cheios de ousadia e intrepidez para viver uma semana extraordinária na Tua presença, Senhor. Muito obrigado, Senhor.
nós te louvamos e te agradecemos e entregamos a Ti o nosso melhor aplauso, porque sabemos que só o Senhor é digno de receber toda a honra, glória, louvor e adoração, em nome de Jesus. Amém, amém. Você pode voltar para o seu lugar. Nós vamos encerrando aqui também a nossa transmissão. Você que está aí na sua casa, se você pode estar aqui conosco, venha, participe das nossas atividades durante a semana, das células, dos cultos às terças-feiras, seja o treinamento de líderes, seja culto de mulheres. Não fique de fora. Sexta-feira, na próxima sexta, pastor Robson, na próxima sexta, vamos começar uma nova série. Você é nosso convidado. Se você pode, venha aqui estar conosco. Deus te abençoe, que você tenha uma semana extraordinária, cheia do poder de Deus. Vamos nos colocar mais uma vez para nos despedirmos. Faça assim com as suas mãos. Que o amor de Deus, o Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e que as doces consolações do amado Espírito Santo estejam sobre a tua vida, sobre a tua casa, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor. Deus te abençoe.